Olá pessoal de novo, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente, eu também nunca fiz um vídeo sobre esse assunto, já falei sobre ele em outros vídeos, mas eu nunca fiz um vídeo só sobre ele, que vai ser um vídeo falando sobre os études, ou os études, que é uma palavra em francês, e que na verdade são os exercícios principais que o Demidov vai utilizar e vai apresentar pra gente, pra treinar no método que ele vai sugerir pra gente. Os etudes, eles são basicamente improvisações que o ator faz com o propósito de treinamento e estudo. Etude, no caso, é uma palavra em francês que a tradução seria justamente estudo. E no método do Demidov, como ele vai escrever pra gente, os etudes eles funcionam basicamente assim. Eles são feitos em dupla e o professor que tá de fora, ele dá falas para essas duplas e depois os atores com essas falas improvisam. Improvisam tudo menos as falas, menos o texto, isso é muito importante. Por exemplo, o professor ele dá uma fala para um dos atores. O dia tá quente hoje, né? Depois pro outro. Tá mesmo. O que você vai fazer depois da aula? Eu vou viajar. Para onde? Para casa dos meus pais. Só isso. Os atores depois repetem essas falas para eles memorizarem, porque o texto ele não pode ser improvisado. E depois de repetir umas 2, 3 vezes, eles improvisam. De novo, eles podem improvisar tudo, as ações, o tempo que eles vão falar, tudo, literalmente tudo, como eles vão falar, menos o texto. E o Demidov ele sugere esse tipo de improvisação justamente porque ele vai falar que quando a gente está fazendo uma peça, a gente, atores, né? Se é uma peça de texto, né, baseada em um texto, normalmente a gente não faz improvisando o texto, a gente faz buscando, no caso da vivência, né, vivenciar falas que já estão escritas e a gente vai falar elas. Então o Demidov fala que é legal para treinar o ator na vivência, fazer essas improvisações com textos já dados e não improvisar. E como os atores improvisam? Eles improvisam seguindo justamente todos os princípios que o Demidov propõe para o método dele. E esses princípios, se vocês entrarem ali na minha playlist de Demidov, eu já falei, acho que sobre a maioria, mas eu sempre esqueço algum, então com certeza eu vou fazer um vídeo falando de outros. Mas o ator, durante essas improvisações, ele utiliza de todos esses princípios, no caso, que o Demidov sugere. E o professor de fora, principalmente se o ator for iniciante, né, fica ali dando suporte. Eu fiz um vídeo só sobre o suporte, a técnica do suporte, né, que o Demidov vai falar que ela é essencial, que o professor ou até o diretor utilize, principalmente com atores iniciantes. Eu fiz um vídeo só sobre isso, mas então o diretor fica ali de fora, analisando, deixando a improvisação correr. Se o diretor perceber que o ator tá ficando nervoso ou correndo demais com o texto, ele dá esse suporte, né, de fora, tipo, não corre, isso, aceita os seus sentimentos, se por acaso o ator tá começando a forçar os sentimentos ou fingir, até o texto acabar. Mas acabando o texto, o próprio Demidov diz isso, não é pro ator simplesmente falar a última fala e olhar pro diretor ou professor como acabei. Não, o Demidov fala que tem que deixar a improvisação acabar. Se depois que acabar o texto os atores ainda quiserem se abraçar, ou um sair pela porta, ou simplesmente ficar em silêncio, tem que ficar. O que não pode fazer é simplesmente parar de falar o texto e cortar, porque o subtexto ainda vai estar ali rodando, né? A relação entre os personagens, entre os atores, vai estar ali acontecendo ainda. Então o Demidov fala que não é legal simplesmente cortar como se nada tivesse acontecido. E no caso, voltando de novo à questão dos atores iniciantes, para os atores que estão acabando de começar, Demidov vai sugerir que é legal dar tipo 2 falas, uma para cada um, por exemplo. E sempre nesse início, falas que tenham a ver com o que realmente está acontecendo na realidade ali concreta dos atores. Por exemplo, se tá chovendo, o professor, o Demidov sugere, devia inventar uma fala, isso é importante, o professor ele sempre tem que inventar na hora as falas. O professor inventa uma fala que tem a ver com chuva. Por exemplo, nossa, tá chovendo muito hoje, né? Tá mesmo. Simplesmente isso. Daí com o tempo, com os encontros, né, com o treinamento avançando, o professor vai aos poucos aumentando essas falas, como no exemplo que eu dei lá no começo, até que essas improvisações acabem virando pequenas pecinhas, com uma história já mais complexa. É extremamente não recomendado nesse início, por exemplo, dar umas falas que exijam uma super emocionalidade do ator, que eles chorem. Demidov vai falar que isso é totalmente errado, porque você já vai deixar o ator super tenso e nervoso, o ator já vai começar a se cobrar. Enfim, e aos poucos, ao decorrer do treinamento, além dos textos irem aumentando, né, o professor ele pode ir ficando cada vez mais minucioso nas coisas que ele fala pro ator em cena, né? Porque o suporte, como eu falei no vídeo do suporte, ele acontece enquanto o ator está em cena. Depois o professor também pode dar feedback, né, enfim, mas o suporte acontece na cena. Mas no começo é interessante dar simples sugestões básicas, por exemplo, não, fala mais
devagar, não precisa correr, sem ficar exigindo demais do ator. No caso, essa questão da exigência, Demido vai falar que nunca é bom exigir demais do ator durante as improvisações, nem durante a montagem de uma peça, principalmente no que é relacionado a sentimento. Não deve-se, em nenhum momento, exigir sentimentos do ator. Por exemplo, nessa cena você tem que ficar bravo, fica bravo. Isso Demido fala que vai levar o ator a começar a fingir e vai estragar tudo, não vai ajudar. Então, pra resumir, etudes são basicamente improvisações que os atores fazem com o professor de fora, ou o diretor no caso, com o propósito de treinar o método. É durante essas improvisações que o ator vai treinar tudo que o Demidov propõe no método dele. E o professor de fora ele vai aos poucos sugerindo cada coisa, depois dando feedback se ele quiser, até que os atores já tenham treinado o suficiente para ter criado um hábito de simplesmente entrar em cena e já começar a vivenciar. E o mais interessante, eu acho que isso eu falei no vídeo que eu fiz, falando como que é o meu treinamento, né? Como que eu treino os atores. E lá eu falo dos etudes, justamente porque o treinamento é baseado nos etudes, né? Mas é muito interessante ver, porque assim, no fim do primeiro encontro, já é nítido, porque a gente percebe que os atores já têm uma ideia do que é vivência. Assim, em 10 minutos talvez, depois do primeiro etude, os atores já começam a ter uma ideia do que é vivência. Isso eu digo comparando com o sistema do Stanislavski, que eu também treinava antes, que leva um tempo e às vezes demora muito pro ator ter a noção do que realmente é a vivência, né? E não só ter a noção, como vivenciar de fato ali na frente. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de comentar se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão. Compartilhar o vídeo se vocês gostaram, curtir. E se inscreverem se vocês não forem inscritos ainda e gostaram. Eu também vou deixar ali na descrição o link pro grupo no WhatsApp, para quem se interessar. Lá a gente discute várias coisas, a gente compartilha coisas, né? Textos, ideias que a gente tem, enfim, tem ali uma conversa mais direta. Lembrando também que tem live todo domingo, às 8 horas, das 8 às 9, então se vocês se interessarem, domingo às 8. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado e até meu próximo vídeo aqui no meu canal.